Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, Pastor Josué, e estou passando aqui mais uma vez, então, para compartilhar com você um princípio que possa te ajudar na sua caminhada cristã e também no seu desenvolvimento pessoal. E também te ajudar nesse processo de cura que você está passando, de processar as emoções e lidar com situações difíceis da vida. Bom, mas antes de mais nada, eu quero aqui falar mais uma vez para você, é necessário que você nos ajude nesse princípio. Preciso que você acione aí o sininho, que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, que você dê o seu like, dizendo que você gostou e compartilhe com outras pessoas. Assim, o algoritmo do YouTube vai entender que esse material é importante, então ele vai começar a disponibilizar para mais pessoas. Se você acha que isso é importante, que outras pessoas têm que ouvir o que a gente fala aqui, então vai ser muito bênção para a gente a sua ajuda. Amém? Então hoje eu quero falar com você sobre esse tema. Qual é o grande vilão que nos impede de nós liberarmos perdão para aquele que nos ofendeu? Então a gente precisa de entender que há um vilão, né? E esse vilão não está externo a nós. A gente tem que sair dessa mentalidade, né, eclesiástica, que tudo que acontece de mal, a gente simplesmente responsabiliza Satanás e os seus demônios. E nem sempre é assim. Muitas vezes o grande problema que está acontecendo externamente a nós é um reflexo de aquilo que está acontecendo internamente dentro de nós, principalmente no nosso coração. E quando a gente fala de perdão, a gente precisa entender que se nós temos que tratar de perdão, é porque aconteceu uma ofensa. Alguém foi ofendido. Ou nós fomos os ofendidos, ou nós fomos os ofensores. Então a gente precisa primeiro entender isso. E quando a gente olha na perspectiva bíblica, principalmente lá em Mateus, quando Jesus vai descrever sobre o perdão, mais especificamente, como acontece a dinâmica, o que uma ofensa, a dinâmica da ofensa no coração do ser humano, então nós vamos ver que o que mais é importante nesse relacionamento de ofensa, a atitude que mais pesa, é a atitude do ofendido, por incrível que pareça. Então, por exemplo, esse é um princípio que está aí permeado na própria vida de Jesus. Quem foi o mais ofendido com a queda do ser humano? Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden. Quem foi mais ofendido quando Jesus foi posto na cruz do Calvário? Quem foi? No Éden foi o próprio Pai e na crucificação de Jesus, o próprio Filho. Então, os ofendidos tiveram um posicionamento totalmente diferente. E lembre, toda ofensa, ela constrói um crédito de dívida. Você ofendeu alguém, você tem uma dívida para com ela. Você se lembra da oração dominical, como Jesus trata isso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Em outras versões perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então o que a gente precisa de entender quando a gente trata de perdão, é que o perdão vai estabelecer uma relação de endividamento. Alguém me deve algo. E aí é o problema, porque quando essa operação ela se estabelece, dentro de nós começa a crescer o senso de justiça. E a nossa justiça é uma justiça totalmente comprometida. É diferente da justiça de Deus. A gente precisa de entender isso, porque a justiça humana, ela busca com que o outro sofra proporcionalmente o agravo daquilo que ele me fez. Então o outro precisa sofrer. O nosso conceito de justiça está em correção, sanção. Nós queremos que o outro pague, porque é uma dívida. Quando a gente vê nas redes sociais as pessoas indo para a mídia e falando: queremos justiça, e algumas pessoas falam: não, queremos que ele pague, queremos que ela pague, ou seja, a pessoa precisa pagar, porque toda ofensa vai gerar um endividamento do ofensor. Essa
é a forma como o mundo pensa, é a forma como a mentalidade humana processa a questão do perdão. Então, o grande vilão da falta de perdão é a justiça própria. É esse nosso coração que busca, deseja que o outro sofra, que o outro pague. Esse nosso desejo de cobrar do outro. A gente tem o direito de cobrar daquela pessoa que nos ofendeu. É esse nosso senso de justiça. Mas quando a gente pensa em Isaías 64, por exemplo, 6, a Bíblia fala o seguinte: somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. É isso que é interessante, porque o nosso conceito de justiça é como um trapo. O nosso conceito de justiça é como um trapo de imundície, é o que diz a palavra de Deus. Não vale nada, porque no nosso conceito de justiça está a ira. Dentro do nosso conceito de justiça está a indignação. Dentro do nosso conceito de justiça está a inquietação, a insatisfação. Dentro do nosso conceito de justiça não está a reparação. E é muito importante a gente entender que o conceito de justiça bíblico não é sanção, mas sim reparação. Qual é a diferença de uma para outra, pastor? É que na reparação você vai então ter que reparar no sentido de eu vou corrigir aquilo que eu fiz. Então a gente precisa entender essa diferença. O conceito bíblico de justiça é reparação. Então o conceito de justiça humano é correção. Entende? Essas duas linhas, elas não se cruzam, elas são distintas. Então, quando a gente vai para Deus buscando justiça no nosso coração, nós vamos, na realidade, não buscando reparação, mas nós vamos buscando o quê? Sanção, uma correção, uma pena. Senhor, aqui a dívida, eu quero que o meu irmão pague. Qual é o problema disso? Que quando a gente tem o nosso senso de justiça instalado e nós, a partir deles, queremos que Deus haja, nós descaracterizamos quem Deus é. Há uma descaracterização do próprio caráter e da natureza de Deus. É aquela pessoa que começa a orar: Senhor, pesa a mão. Senhor, levanta os pés. Senhor, mata. Entende? Aí a pessoa vai para as redes sociais, começa a olhar lá, É interessante que quando a pessoa está ofendida, nós temos a tendência de ficar olhando o que o outro está fazendo. Para quê? Para aflorar no nosso coração esse senso de justiça. A gente, na verdade, está buscando algo para confirmar essa nossa falsa convicção de que Deus está agindo e vai fazer aquilo que está no nosso coração. Então a pessoa fica lá fuçando. Olha, estão passando dificuldade, tá vendo? Deus já está pesando a mão, tá vendo? O Senhor já está fazendo a justiça. Gente, isso é muito sério, isso é descaracterizar o caráter de Deus. Deus não vai agir segundo a natureza do nosso coração, os desejos dos nossos corações, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, quando a gente fala de perdão, a gente precisa vencer esse desejo que é latente no nosso coração, que busca ardentemente, que o outro pague, que o outro sofra, que o outro ele sinta na pele aquilo que ele causou em mim. Isso é distorção total do conceito de justiça. E tem gente que dobra o joelho, às vezes os irmãos estão brigados dentro da igreja. A pessoa vai estar orando para Deus tocar do irmão que está do lado, o irmão que está do lado está orando para Deus tocar do irmão que está do lado. Olha essa loucura! Então, o grande inimigo do perdão se chama justiça própria. Esse conceito que arrebata o nosso coração para um lugar onde nós queremos ser o juiz no lugar de Deus. E Deus fala: eu sou a justiça. Entende? Ele faz a justiça.
Eu gosto de usar esse clichê, o justo não se justifica. Irmãos, quando você vê alguém começando a se justificar, explicar, e tem que dar satisfação, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo por causa do outro, e aquilo sim, começa a se justificar. Gente, tem um problema muito sério aí. Está instalado uma coisa muito séria. Então, eu quero que você guarde isso no seu coração. Se você está ofendido com alguém, querido, abra mão do seu conceito de justiça. Porque o seu conceito de justiça é você querer e desejar e ansiar por conta da dívida que o outro tem com você. Você quer sentar na cadeira de Deus, você quer decidir por Deus, você quer sentenciar por Deus. Então, quem é controlado pelo desejo de justiça, ele começa a usurpar o lugar que é de Deus. Ele começa a usurpar aquilo que pertence ao Senhor. Então ele começa a se colocar numa posição de juiz, e a partir dessa posição, ele não está buscando reparação, ele está buscando sanção. Ele está fazendo de tudo para o outro se lascar. Isso está complicado, isso é distorcido. Então é importante a gente rever os nossos corações, como eles estão diante de Deus. O que a gente está buscando diante da ofensa? E é interessante a gente entender o papel didático da ofensa. É importante a gente entender como a ofensa trabalha o nosso coração, o nosso caráter. Queridos, o forte não é aquele que te machuca. O forte é o quem perdoa. É você quando decide perdoar. Entende? Então a ofensa, ela vai testar o nosso caráter. Vai testar se nós estamos ali alinhados ao caráter de Cristo. Se de fato Cristo habita em nós, como diz as Escrituras. Então a ofensa, ela tem o seu papel. Ela tem o seu papel. Ela vai realmente mostrar que tipo de coração nós temos, que tipo de coração nós temos cultivado, que tipo de coração nós temos colocado diante de Deus, o que de fato tem estado ali dentro. Porque tem gente, quando passa por um quadro de ofensa, vem toda uma maldade, explode toda uma maldade, irmãos. Olha como é interessante. A pessoa então estava ali andando na igreja, de repente tem um desentendimento, a pessoa explode, chuta o pau da barraca, começa a falar de todo mundo, começa a amaldiçoar todo mundo, né? Desconecta todo mundo, ninguém mais presta, vai vir para fora essa indignação. Mas às vezes a ofensa é a forma que Deus quer mostrar o teu e o meu coração, como está diante dele. Então a gente fica lá com as nossas lágrimas de crocodilo, orando, buscando ao Senhor, se humilhando, parará, mas no fundo, a maldade permeia o nosso coração, e a ofensa é o que vai revelar como é que está esse coração. Nós devemos chegar a um nível de maturidade, irmãos, onde nós nos chegamos a esse ponto de ser inofendíveis. Você nem se tem essa palavra, estou criando ela agora. Você não ser inofendível, ou seja, você não se ofender por nada. A ofensa prova nosso índice de imaturidade, quanto nós somos imaturos. Eu não estou dizendo que a gente deve simplesmente ignorar o que as pessoas falam para nós. Não é isso. Eu também não estou dizendo que você deve jogar para debaixo do tapete as dores, as ofensas que te atingiram. Também não é isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos criar um caráter maduro como o de Cristo, ao ponto de estar sendo crucificado e olhar para os seus algozes e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A maturidade nos faz ver as atitudes do ofensor como uma pessoa imatura. Entende? Como um imaturo. Uma pessoa que precisa de Jesus, que precisa de Deus. Amém, querido? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a você entender qual é o grande inimigo que nos impede de liberar perdão e também qual é o papel que a ofensa tem nesse processo aí para revelar o nosso coração. Amém? Deus te abençoe. Não te esquece de inscrever no nosso canal. Por favor, dá o seu like, aciona o sininho, compartilha com as pessoas para que a gente possa então começar a crescer no Instagram e essa mensagem chegue a mais gente. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.